eu sou Selma Ferreira, do programa Passaporte Brasileiro da Connect TV, um programa que conversa com brasileiros pelo mundo. Nós fizemos uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras para celebrar os seus 10 anos de trabalho pela cultura, pelos artistas, escritores e poetas lusófonos do mundo e pelo mundo afora. Parabéns, Rede Sem Fronteiras, e na pessoa da sua presidente, de Andréa Valverde Portugal, e todos aqueles da equipe dourada, eu vos abraço, amigos, parceiros, todos vocês. Um abraço com carinho e respeito pelo grande trabalho orquestrado para divulgar a cultura pelo mundo. Feliz aniversário, Rede Sem Fronteiras, que venham mais 10 anos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Ana Maria Tourinho está aqui conosco, que é uma grande parceira, que é uma grande inspiração da Rede Sem Fronteiras e é nossa também. Ana, seja muito bem-vinda, Ana Maria. Olha, uma alegria estar aqui com você hoje, mesmo. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, Selma, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, participando deste nosso bate-papo informal e também tendo a oportunidade de, mais uma vez, parabenizar a Rede Sem Fronteiras pelo mundo. Exatamente, é muito bom. Ana, nós vimos aqui para partilhar um pouco de história. Nossa conversa é saber como é que os brasileiros vivem, sobrevivem, encantam e seguem seus sonhos pelo mundo. Quem é você, Ana Maria Tourinho? Eu sou uma mulher que nasceu em Belém do Pará, no norte do Brasil, e há um pouquinho mais de 40 anos veio para o Rio de Janeiro, acompanhando seu marido médico, e aqui ficamos, embora tenhamos vindo até aqui para uma especialização e um retorno para a nossa terra, Belém do Pará. E daí eu trabalhei em genética até que me aposentasse, e Uhum. depois da genética, em um congresso médico, no ano, novembro de 2015, eu fui convidada para entrar na literatura. E, então, para minha surpresa, eu gostei, eu achei muito interessante. Conheci nesse meio pessoas maravilhosas, como de André Valverde Portugal, que me abraçou desde o primeiro dia. Eu fui para participar de um encontro cultural que chamava-se Visita aos Vultos Culturais, fui convidada Nossa. por Jussara Valverde. Neste Uhum. evento encontrei de André Portugal, e a partir daí, isso aconteceu em julho de 2016. A partir daí, eu achei que realmente era muito bom estudar literatura, faço oficina literária e venho por aí escrevendo e me deliciando com todas essas coisas ligadas à literatura que nós temos a oportunidade de viver. Com certeza. Nossa, que lindo, que trajetória, né? Muitos escritores atuais se reencontram ou se encontram, né, com a escrita, com a poesia, mais tarde no trajeto delas. Como é que é a sua vida agora, fora da genética e na escrita, junto dos livros? O que que você já fez até hoje? Quais são os seus livros? Olha, eu, conforme falei, comecei em 2016. Uhum. Em 2018, eu lancei o meu primeiro livro, chamado Pérolas e Pimentas, que eu vou mostrar aqui a capa para vocês. Ai, que lindo. É um livro de poesias, é um livro que eu, às vezes, olho e me encontro em muitas das poesias aqui escritas, encontro muitos pedaços da minha vida, muitas coisas vivenciadas e que são muito gostosas de relembrar. Levo mensagens para as pessoas, sempre de otimismo. Depois eu lancei o livro Desfolhando Aldravias, que é um Ah, livro desta poesia moderna, feita exato. com 6 palavras, criada por um grupo brasileiro, é uma poesia brasileira, e criada por um grupo de Mariana. Depois eu comecei a pensar nas crianças, na dificuldade das crianças em terem bons livros, em Uhum. conhecerem coisas que elas desconhecem.
e aí lancei primeiro a Aninha, a menina que vendia alface, Ok. que é uma autobiografia minha. Ai, que bonito. Nessa época, eu fazia oficina com o professor Marcos Quiroga, que infelizmente a Covid nos levou. E quando eu mostrei para ele, ele disse: Mas isso aqui é inédito, autobiografia infantil, eu não conheço, você tem que publicar. E aí eu escrevi, mostrei a ele, e ele disse: Não, você não me contou só o que está aqui, está faltando o início, que é a história de uma menina que os pais eram muito ricos e Certo. que, quando ela tinha cerca de 7 anos, os pais perderam tudo que tinha e ela foi viver com os avós, que também eram seus padrinhos, em uma grande horta de Belém do Pará. E aí ela aprendeu o que é a vida, aprendeu a viver plenamente com a natureza, a plantar, a colher, a lidar com os bichos, a catar lesma de noite, que iam comer as folhas das couves. E eu digo que essa experiência foi uma experiência maravilhosa na minha vida, que me deu um crescimento muito grande, que me Acredito. fez amar a natureza. Hoje eu sou assim, apaixonadíssima pela natureza, não tem uma noite que eu não procure a lua, que eu não veja as estrelas, que eu não, a minha casa dá vista para o Pão de Açúcar, Corcovado, que Ai, a que gente lindo. fotografa com frequência, e todos os dias a gente aproveita essa beleza que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Que Se temos, eu né? viajo, eu filmo de cima os recortes, posto, porque eu acho que realmente a natureza está aí com toda a sua beleza e, infelizmente, uma grande maioria das pessoas não sabe aproveitá-la e não sabe o que estão perdendo. Não Eu sabem guardo ver, a né? semente das frutas que a gente come e quando nós viajamos para a Serra, uma viagem de cerca de 1h20, eu vou jogando em determinados lugares aquelas sementes. Um dia, quem sabe, elas frutificarão e algumas pessoas se beneficiarão delas. Você sabe Depois do que, Aninho, Ana, deixa eu te cortar 2 minutos, Ana Maria. Você sabe que esse projeto é um projeto brasileiro que existe, né? Existiu uma campanha que foi feita durante um tempo, que era justamente de replantar árvores frutíferas à beira da estrada. E então, ou seja, as pessoas guardavam os restos das maçãs, essas sementes mais fáceis, se eu posso dizer assim, de serem germinadas na terra, quando são só jogadas, porque outras precisam mesmo de serem enterradas. E eu trouxe para cá. Isso é só uma curiosidade. Sabe que aqui é proibido fazer isso? é mesmo? Aqui Por é quê? proibido. Porque é Por uma conta de questão. Por conta. propagação de. Não, não, por conta de. Você, quando você joga uma semente num terreno, o terreno não é seu. Você está semeando um terreno que não é seu. E você então está usurpando do direito de utilização daquele terreno. Por mais que você não queira nada a ver com a árvore. De repente a árvore você nunca mais vai ver, de repente nunca mais você passa por ali. Mas aqui, porque eu pesquisei, que eu adorei esse projeto. E como eu tenho uma associação, eu falei assim, vamos fazer, vamos começar a semear, né, laranjas e maçãs, vamos ver o que dá, vamos ver como é que funciona. Não pode, é proibido. Então, se E você me vier a diga uma Portugal e andar de coisa, carro, não jogue laranjas. ô Selma, e se você mudasse esse projeto, fazendo um reaproveitamento de algumas coisas, por exemplo, caixas de leite, para fazer mudas e doasse para quem quisesse plantar em seus quintais, nas suas casas? Existe para 2023, existe bom, existe um projeto que não é bem esse, mas é o que eu vou ter uma alegria enorme de falar com você, mas nós temos 20 minutos e eu não quero perder o foco de você nada, eu só queria contar essa pequena curiosidade e agora você me deu mais semente e aqui a coisa já vai crescendo. Você me falou da Aninha e depois da Aninha você ia me falar de um outro livro. Depois da Aninha, motivada por um presente que eu ganhei de Andréia e Fábio Portugal, que foram duas jabotas, duas jabutis, Ok. e que quando eles me deram, eles achavam que era um casal, depois eu descobri que eram duas meninas, que eu batizei de Fadi e de Fá, homenageando os dois, não Ok. é? E elas eram diferentes de tamanho, uma era bem pequenininha. E essa pequenininha é justamente a Fadi, que é a nossa Aham. pessoa Personagem deste desse livro. livro, que a Fadi estou aqui.
ela fugia demais e eu ficava completamente alucinada, porque como é que era possível eu ter sido presenteada e deixar o meu presente ir embora? Uhum. Eu, seja lá o que seja que alguém me dá de presente, eu cultivo aquilo, eu tenho aquilo, eu sou incapaz de dar uma coisa que eu tenha ganho. Eu não gosto disso. Então eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso para a de Andréia? Como é que pode a Fadi A ter ido Fadi embora sumiu. desse jeito? Pois é. A primeira daí, passaram-se uns 5 dias, ela aparece, do nada, em cima de uma pedra. E eu liguei para a de Andréia, falei, e ela disse, não, é assim mesmo, elas fogem, mas depois elas voltam. Eu digo, poxa, eu sofrendo esses dias todos para não querer te dizer. Pois bem, passou um tempo lá, ela fugiu novamente. Gente, essa vez foi uma loucura. Era outono, muitas folhas em cima do piso, né? Em cima da grama, a grama coberta, e a gente tirava aquelas folhas, e a minha funcionária, a Fran, ela é muito cuidadosa com os nossos animais, e que além de nós temos jabuti, tartaruga, carpa, Ok, temos uma ok. infinidade, e nós alimentamos famílias de jacu que aparecem todos os dias para comer, e alimentamos todos os nossos pássaros desse local, onde nós temos a casa de final de semana, e na Concha da Lua, em Areal, Rio de Janeiro, uma cidade logo depois de Petrópolis. Que lindo. E então eu digo, gente, não, não é possível, vamos achar e tal. E a Fran falou para mim, será aí? Nós estamos perto de uma grande montanha e escoa muita água por ali. Então, nós temos algo feito na construção para que as águas vão embora. E aí ela disse, será que ela não está dentro do local das águas? Eu digo, vamos embora ver. E começamos a jogar mais água ali dentro, ela pluf, cai do outro lado. Aí, motivada por isso, eu escrevi o Cadê Fadi? Estou aqui, e até mesmo para mostrar para as crianças que tartaruga é uma coisa, jabuti é outra, e que, além Legal. delas, Muito bom. tem outros animais. Nós fazemos sempre, no final dos nossos livros, nós fazemos as curiosidades, falamos para as crianças das curiosidades das coisas que acontecem no livro, não é? Digo como é que eles são, a diferença dos dois. Ai, que lindo. Depois, lá na Serra, os animais nos visitam com frequência e nós, toda noite, dormíamos sobre uma serenata de batidas de martelo. Pica-pau. Descobri o sapo-martelo. Sapo. Nossa, um saco. Sapo-martelo. Ai, que delícia. Este sapo martela a noite inteira. E Hum. ele vivia dentro de uma das bromélias que ficam próximos à janela de nosso quarto de dormir. Gente, mas aí as crianças alucinadas com sapo-martelo vinham à noite, às vezes já pediam, tia, apaga a luz toda que a gente quer encontrar hoje o sapo-martelo. E não conseguiam, óbvio, não são grandes, são medianos e vivem submersos naquela água que a bromélia retém. Pois bem, então eu resolvi mostrar para as crianças o que é o sapo-martelo. E esse livro tem uma curiosidade muito interessante. Quando ele estava pronto, já no prelo, uma amiga minha me disse, Ana, eu tenho uma amiga que é especialista em sapos. Ela não mora no Brasil, mas eu acho que você deveria falar com ela. Eu, por curiosidade, procurei a Ariadne Ângulo. E aí falei para ela e tal, ela disse, você tem foto desse sapo? Eu digo, eu tenho. Eu tinha conseguido, numa noite, fazer fotos dele dentro da bromélia. Me manda. Bom, mandei as fotos que eu pude e ela me responde, Ana, olha, lamento te dizer, mas isso aqui não é sapo, não, isso é perereca martelo. Aí eu digo, olha, seja perereca, seja lá o que ela seja, eu vou botar a sua informação, e a informação está como curiosidade, a Aham. formação.
a informação da Ariadne, que, aliás, é uma especialista, né? Reside no Canadá, Ok. só trabalha com isso, e, e vou deixar correr o sapo-martelo, né? O marmelo, o sapo-martelo. E aqui, nas nossas curiosidades, eu também mostro outros animais que nos frequentam no Sírio, os tucanos, os jacus, as taracuras, as corujas, as carpas, para as crianças aprenderem que animal não é aquilo que elas veem congelado nos congeladores, nos freezers dos supermercados. Infelizmente, Isso é uma tem guerra, muitas né? crianças que não conhecem uma galinha, pensam que galinha é aquilo ali. No É. Brasil, nas grandes capitais, acontece isso. Aqui também, não No, se preocupe com isso, aqui também. aí também, não é? E eu acho isso terrível, porque a nossa fauna é riquíssima e precisa ser conhecida. A natureza é rica e bela, né? E a E gente está exatamente, não é? distorcendo a Olha, natureza. Selma, eu tenho oportunidade de acompanhar ninhos, vejo como é que o casal alimenta os seus filhos, vejo, às vezes, a ânsia da fome desses bichinhos chamando pelos pais, e isso, para mim, é uma coisa assim maravilhosa. Essa sua, paix... Isso, Essa sua paixão, desculpa, pela natureza, então se transformou em livros para crianças. sim, E sim, como é que você, eu esses seus também já. livros, você divulga, você fala em escolas, tem algum outro movimento que é feito também Olha, para ajudar? agora, em outubro, eu estive em Belém do Pará, e eu tenho um tio, é tio do Euderson, mas também considero como meu, que é escritor também, e me levou na melhor livraria de Belém, que se chama Fox. Para minha surpresa, elas viram meus livros e quiseram na Fox. Mas, para minha tristeza, elas quiseram meus livros porque, segundo palavras da dona da Fox, as mães chegam à livraria não atrás dos livros, mas atrás de brinquedos. E como os meus todos têm os seus mascotes, eu tenho a Aninha em forma de boneca, em forma de chaveirinho, eu tenho a Fadi, o jabutizinho também em forma de chaveirinho, eu tenho o sapo, martelo, tal qual está na capa do livro, e também tenho o chaveirinho. Então, ela achou que aquilo podia ser um gancho para que as mães comprassem os livros. Eu achei muito legal, porque Lógico que é uma qualquer estratégia de coisa. marketing, uma estratégia de aproximação com o público, né? Isso aí é Exatamente. uma Qualquer coisa que estratégia. leve as crianças a ler, Vale. nós fazemos, às vezes, algumas palestras em escolas, principalmente em algumas escolas de Pernambuco, Uhum. Catende, Palmares, Chechel. Essas cidadezinhas a gente já teve o privilégio de visitar mais de algumas vezes, e é muito legal ver o interesse daquelas crianças em ouvirem as nossas histórias, os Criança nossos só precisa de poemas. estímulo, né? A criança só precisa de Exatamente, estímulo. Ela, se ela é exatamente, estimulada, ela responde ao estímulo. E depois depende muito do estímulo exatamente. que você dá para aquela criança. E, de vez em quando, nós somos convidados a fazer oficinas nas escolas e a gente escolhe a Aldravia. É através da Aldravia, por incrível que pareça, que se motiva mais as crianças a escreverem. Eles Ai, se que lindo. sentem escritores. Olha, nós temos que falar sobre a Aldravia num outro trabalho de exercício de Vamos, português como língua de vamos sim. herança. Vamos sim, isso é um trabalho muito bonito mesmo. Ana Maria Torinho, uma pessoa das ciências que descobre a escritura, que faz da escritura uma paixão, paixão para desenvolver as suas paixões, que é a vida, que é a alegria, que é a natureza, que é o ensinar, que é o partilhar para as crianças. Isso que você está me passando agora é a mulher de conexões que une pessoas e que tem uma forma de estar, porque eu te conheci pessoalmente esse ano, nós estivemos juntas, não muito tempo, não tempo suficiente para ficarmos, mas estivemos lado a lado, num momento que era muito excitante, que pedia muita partilha. Então, não é aquele momento em que a gente cria o laço, né, de descoberta total, mas cria a admiração. E isso eu aprendi a ter por você, isso eu vi.
E eu falei, nossa, isso contagia. Ana, a poetisa, qual a mensagem que você passaria para as nossas pessoas? O que você diria para as nossas pessoas que seria um recado seu, só seu, para aqueles que nos ouvem, para os nossos amigos, parceiros e amigos também da Rede Sem Fronteira e dos outros canais que nós conseguimos chegar através dessa passaporte brasileiro cultural? A mensagem que eu dou é que todos nós, desde que a gente se empenha, temos condição de escrever. Ai, que lindo. Então, coragem. E temos aí coragem para escrever, coragem para começar, e coragem até para reinventar a sua vida. E veja, felizmente, nós temos apoiadores em função das nossas escritas maravilhosos, como é o caso da Rede Sem Fronteiras pelo Mundo, que Que nessa maravilha. edição, nessa nossa última edição, volume 7, apresenta 125 escritores. Certamente, alguns estreiam aqui. Exatamente. Acredito Então, que sim. então, eu acho que o trabalho que a rede faz é um trabalho maravilhoso, Lindo. não só por receber, não que qualquer um que escreva vá participar da rede, óbvio que o trabalho é analisado e é considerado se Uhum. tem ou não condições de participar. Mas, se não for, esta pessoa é aconselhada a tentar de novo, É a melhorar, orientada. a se aprimorar e a participar. Porque depois que você entra aqui, seu nome está em vários países do mundo. É porque é muito grande a rede, né? É muito. Exatamente. Ana, lê pra gente um poema seu. Eu vou falar um que está aqui no livro, o último livro que a gente lançou, que lançamos a 8 mãos. Eu, 8 mãos. Ana Maria Tourinho, Ângela Guerra, Tá. Jussara Valverde e Ascension Chanquez. A capa é belíssima. É um Lindo. trabalho da Ascension Chanquez, que Aham. também é artista plástica e Olha que que fez lindo. especialmente para este nosso livro, que chama-se Elas e Ela, a Poesia. E aqui eu vou ler para vocês uma poesia que se chama Prece. Ó Deus, perdoa nossos pecados, proteja-nos, ajude-nos, imploro. Derrame amor para sobrevivermos, sem provações, preconceitos, ódio, construindo sentimentos serenos, tolerância, igualdade, abundância. Lutemos pela paz. Apocalipse não regerá a humanidade. Jornais, televisões, mídias sociais incitam pessoas guerrilhando pelo mundo. Guerras presentes, utopias insistentes. Onde está a consciência? A vida com dignidade. Atitudes generosas, crentes, semeando amor, bondade? Reparta, ofereça o pão, o diálogo, a união. Rezemos, bálsamo divino. Ser onipotente, rogai por nós. Amor universal pela paz mundial, entre papoulas e rosas brancas. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Esse poema chama-se Prece e está na página 45 do Elas e Ela, a Poesia. Que lindo, que lindo. E eu Foi aqui. lançado agora na Feira do Livro de Lisboa, no estande 62 da Rede Sem Fronteiras pelo Mundo. Que maravilha. Então, olha, fiquem atentos a mais, porque temos que procurar o Elas, temos que procurar esse livro, temos que procurar tanta coisa boa. E eu aqui, no meio de uma natureza maravilhosa, entre rosas brancas e papoulas, entre a Aninha e todas as outras maravilhas da natureza que a Ana de Maria Torinho dividiu com a gente hoje, eu me despeço de coração cheio. Eu agradeço a você, Ana Maria, por ter vindo aqui comigo, de estar junto, ter partilhado com a gente esse momento tão bonito, que flutua, porque o diálogo e a tua animação é muito linda. E eu te agradeço imenso essa partilha de hoje, viu? Foi muito Quem agradece sou eu, Selma. Muito bom também estar aqui com você, olhar você com esse seu sorriso franco, cheio de alegria também e muita felicidade. Parabéns pelo seu programa e parabéns pelo trabalho que você faz pelas mulheres.
Obrigada, minha Muito querida. obrigada. Beijo no coração. Eu sou Para uma você. eu sou Selma Ferreira, pelo programa Passaporte Brasileiro Cultural, com a Rede Sem Fronteiras, na Connect TV.